Um navio de luxo enorme para mais de 4.000 pessoas encalha e naufraga na costa da Itália. Pelo menos 3 pessoas, 2 franceses e um peruano morreram. Dezenas estão desaparecidas. Mais de 50 brasileiros estavam a bordo do transatlântico. O transatlântico Costa Concórdia, com 4.200 pessoas a bordo, encalhou num banco de areia, uma pedra furou o casco e ele começou a inclinar. O navio saiu da cidade de Civitavecchia na sexta-feira e naufragou próximo à ilha de Giglio. O acidente foi pouco depois das 9h40 da noite, 6h40 no horário de Brasília. O acidente foi pouco depois das 9h40 da noite, 6h40 no horário de Brasília. Estas imagens mostram quando o navio começou a inclinar. Um vídeo gravado do helicóptero da Guarda Costeira com uma câmera infravermelha mostra o momento da evacuação do cruzeiro Costa Concórdia, na ilha de Giglio, na Itália. Equipes de mergulhadores e bombeiros ainda procuram pelos desaparecidos em cada uma das 1.500 cabines do navio, utilizando mapas fornecidos pela empresa. As operações são dificultadas pela presença de áreas alagadas e locais obstruídos pelas mobílias. O mar e as condições meteorológicas também dificultam a ação. Equipes de resgate usam explosivos para realizar buscas no navio Costa Concórdia, que naufragou na Itália. O objetivo das explosões controladas é fazer buracos no casco do navio, para que as equipes cheguem às partes de difícil acesso. Cerca de 15 pessoas continuam desaparecidas. Pelo menos 5 morreram.
Havia 53 brasileiros a bordo, 47 passageiros e 6 tripulantes, mas não há notícias de brasileiros entre os mortos, feridos ou desaparecidos, segundo o Itamaraty. Imagens gravadas por um passageiro mostram o interior do navio logo após o acidente. A tripulação estava com colete. Um deles diz ao passageiro que está tudo bem. 2 corpos foram encontrados neste domingo a bordo do cruzeiro de luxo. São homens que estavam na cabine quando o navio bateu em rochas. O comandante do Costa Concórdia, Francesco Schettino, foi detido e acusado de homicídio múltiplo, além de abandono de embarcação. De acordo com o jornal Corriere della Sera, Schettino fugiu das normas de navegação ao tentar agradar um dos empregados do navio, que desejava ver a ilha de Giglio de mais perto. A manobra realizada é proibida, mas comum nesse tipo de barco. As horas passam e as chances são cada vez menores de achar pessoas com vida. Nesta segunda-feira, mais um corpo foi encontrado pelos socorristas, a 6ª vítima do naufrágio do Costa Concórdia. Há ainda pelo menos 29 desaparecidos e as buscas seguem em ritmo frenético. Apesar das incertezas, bombeiros procuram trabalhar com esperança. O grande temor no momento é a possibilidade de um desastre ecológico. Carregado com 2.389 toneladas de combustível, o navio é considerado uma espécie de bomba ambiental em um dos locais mais delicados do Mediterrâneo. Mais de 50 brasileiros estavam a bordo do transatlântico. As luzes apagaram e todos começaram a gritar, conta este passageiro. O carioca Fábio Cardoso, que trabalhava em uma das lojas do navio, conta como tudo aconteceu. Eu estava trabalhando com o resto do pessoal, quando de repente a gente viu um barulho muito grande e tudo começou a mexer muito rápido e do nada tudo começou a cair, pedaços quebrando e as mesas correndo de um lado para o outro. Fábio diz que havia muitos idosos no cruzeiro e que todos entraram em pânico. Pediram para a gente para a área de resgate, para botar os botes. Só que o pessoal entrou em pânico, então todo mundo queria entrar ao mesmo tempo. Como estava inclinado de um lado, só podiam usar os botes de um lado do navio. Em Brasília, Maria Valentina mostra as mensagens que troca com a amiga, a sobrevivente Alana Riso. Estava conversando só por mensagem, porque o carregador do celular afundou e para a bateria não acabar. Perderam tudo. As pessoas só conseguiram levar o que estava com elas na hora do jantar. Estávamos no teatro quando o navio se inclinou para um lado. Havia um ruído alto, então nós batemos. Não era um banco de areia. Depois disso, subimos onde os botes estavam. Disseram para voltar e ir para baixo outra vez. E depois para voltar para cima. Saímos no último minuto. Estávamos jantando quando o barco balançou. Sabíamos que ia bater em alguma coisa e o capitão disse: "Não se preocupem, está sob controle." Nós não poderíamos mesmo ir buscar coletes salva-vidas. Não tínhamos coletes salva-vidas. Tivemos que subir em coisas sem coletes salva-vidas. Não havia intérprete, não havia coordenação. Os funcionários não estavam qualificados. Eles eram como nós. Do início ao fim, ninguém assumiu. Foram momentos de tensão e pânico. Era muita confusão. Foi uma experiência muito terrível, né? Tudo começou na sexta-feira, por volta das 9h45, quando nós sentimos um baque muito forte no navio. Aos poucos nós fomos percebendo que a situação era muito grave e nos preparamos para descer. Os momentos de desespero jamais serão esquecidos. Teve gente que andou no casco, andou em corda, teve muita gente que se machucou porque estava dentro de loja de perfume, estava no restaurante jantando, então voou prato, talher, copo. Desespero, de muito sofrimento. Eu estou toda marcada do meu filho me puxar pelo navio inteiro. Já encontramos pessoas que vinham de outros locais, assim, em desespero, com os olhos regalados, chamando pelos filhos. No momento, eu acredito que nós abandonamos o navio, eu calculo que no mínimo a 45 graus o navio já estava inclinado. Tá? E quando nós chegamos na praia, que a gente virou para trás, ele realmente já estava praticamente mergulhando a área de cabines de nível 6, 7, 8, ele já estava mergulhando, ou seja, ele já estava deitando, ficando muito próximo da posição que ele está hoje. É igual a cena do Titanic, né? Não tem muito que se tu olhar aquela cena do pessoal entrando, meio que quase que brigando para tentar entrar nos botes, é aquilo ali mesmo. Eles anunciaram, para tranquilizar a todos nós, né, que havia só um problema de gerador. Quando ele foi anunciado que era para abandonar. Aí sim, aí deu pânico geral e o quadro caótico. O pianista tocava e fazia assim,
E olhava e toda aquela gritaria, todo mundo correndo, e o pianista, ele não sabia se ele largava, o que ele fazia. Aquela cena não vai. Eu vi assim, coisa tá feia. Começamos com uma reportagem especial sobre o acidente com o navio de cruzeiro Costa Concórdia, que afundou na Itália. O repórter Marcos Uchoa mostra agora como funciona uma cabine de comando e o que deveria ter sido feito numa situação de emergência. O mar pode ser apaixonante, arrebatador, traz um clima de romance. Existe algo de especial em partir para fazer um cruzeiro. E Civitavecchia é uma dessas cidades onde se pode embarcar num sonho. É prático, porque ela fica pertinho do aeroporto de Roma. É só chegar e começar a navegar. Antigamente, cruzeiro era coisa de rico, assim como andar de primeira classe. Mas nos últimos tempos, o negócio explodiu, não para de crescer. Por aqui passaram, só no ano passado, mais de 2 milhões de pessoas. Navios maiores, mais frequentes, mais gente, mais dinheiro. E a necessidade de oferecer cada vez mais atrações. O Costa Concórdia era um desses lugares para sair do chão, esquecer a terra firme, a vida real. Uma ilha móvel, onde não se tem que cumprir nenhuma obrigação. 5 restaurantes alimentavam tanto apetite, e essas imagens do navio mostram uma rotina de quem não podia nunca imaginar em que apenas 2h30 depois de deixar o porto, o curtir a vida ia virar um lutar por ela. Numa rota onde o navio devia passar próximo à ilha do Giglio, o capitão decide fazer uma graça, agradar um garçom que tinha família no local e saudar um ex-capitão que mora ali. Para isso, decidiu passar pertinho, se exibir. E exibir essa nave que, à noite, parecia uma imensa árvore de Natal, toda iluminada. Mas, como dizia o poeta, existia uma pedra no meio do caminho. Estamos num dos simuladores mais modernos da Europa. Aqui se ensinam os alunos que querem ser capitães, os perigos, as dificuldades do mar. E a gente vai saber um pouco do Sven Driesen, capitão e diretor da escola, como se faz exatamente para mostrar para os alunos as dificuldades e, principalmente, o que aconteceu exatamente no Costa Concórdia. Sven Driesen diz que na hora do impacto, o capitão não sabe o que aconteceu, o tamanho dos danos, quanta água está entrando a bordo e quantos compartimentos foram afetados. Ele precisa logo falar com outras pessoas da tripulação para ter a noção exata do problema. Mas mesmo sem informações precisas, ele deve acionar o alarme para que os tripulantes possam se dirigir aos seus postos, caso seja necessário abandonar o navio. Tudo isso não deve demorar mais do que 5-10 minutos. Essa é a teoria. Esse casal paulista estava com um filho de 11 anos. Os 3 são veteranos de cruzeiros e contam o que foi estar jantando numa boa. E de repente... Foi como se ele estivesse passando numa lombada, um solavanco, e depois ele deu uma parada meio brusca. O menino conta que sentiu o movimento do navio no caminho até o banheiro. Quando eu fui descer a escada, eu vi que estava meio inclinando assim. Aí um carrinho de bebê foi para trás, bateu na porta do banheiro. Meu amigo estava segurando numa grade lá, para não cair. Eu saí correndo, tropecei no meu próprio tênis, caí no chão. Quando que eu cheguei na mesa, tudo virou, caiu todos os pratos. No simulador, o capitão Sven Driesen mostra o leme, o volante de um navio desses. Nesse momento, tão perto da ilha, não se usa o piloto automático. São esses os instrumentos que podem ajudar o capitão na hora do acidente. As telas de um radar e de uma carta náutica, uma espécie de mapa, mostram que ele não atingiu outra embarcação. Só resta a conclusão de que foi uma pedra. Telefone, rádio, walkie-talkie, e é isso. Não existem sensores que mostrem que algo se quebrou, câmeras com imagens de cada compartimento, nada disso. Para tomar decisões sobre esse arranha-céu ambulante, o capitão depende de relatos de quem está lá embaixo. Segundo Driesen, com um rombo de mais de 50 metros, a água entra a mais de 10 mil litros cúbicos por segundo. São de 3 a 4 compartimentos afetados. Um navio aguenta danos no máximo em 2. É óbvio que a cada minuto a situação fica cada vez mais preta e que não tem saída. E o navio atesta isso ao ficar sem luz. Para as 4.200 pessoas a bordo, no meio da noite, com esse apagão, o que era medo virou pânico. Tudo escuro, eu tinha a luz artificial da câmera, ele super nervoso, com medo. Um mundo de gente viu o filme Titanic.
sobre o navio que afundou há quase exatos 100 anos, em abril de 1912. Não era uma boa hora para lembrar disso, mas era inevitável. O que parecia quase impossível voltava a acontecer. Eu achei que ele iria afundar. O Titanic afundou, só que o Titanic foi numa região menos privilegiada, ou seja, com um resgate mais difícil. Só que no Titanic eram pouco mais de 1.200 pessoas. O Costa Concórdia tinha 3.000 pessoas a mais. Em comum, além do impacto inesperado, um capitão que não parecia saber o que fazer. Capitão, where should I go? Please. Senhoras e senhores, sua atenção. No Costa Concórdia, os passageiros ouviam mensagens que diziam que era apenas um problema elétrico que estava sendo resolvido. A situação está sob controle. Aqui é logo após o primeiro anúncio de que havia problemas técnicos no navio, ou seja, nós saímos do restaurante e nos dirigimos às cabines, né, para aguardar novas instruções, porque disseram que eram problemas técnicos, tudo estava sendo resolvido. Grande parte da tripulação era vítima dessa desinformação. Por um acaso, a nossa garçonete estava lá na mesa ainda, limpando, catando o prato, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. O navio começou a se inclinar e aí o Deus nos acuda estava instalado. O capitão Drissen explica que com a sala de máquinas alagada, na prática, o capitão só tinha mais um recurso: soltar uma das âncoras para que o navio fizesse uma curva em torno dela. Era uma parada forçada. 68 minutos depois da colisão, finalmente soava o alarme de abandonar o navio. Um tempo precioso foi perdido. No momento mais difícil, a hora de abandonar o navio, essa família de Fortaleza não estava reunida. 15 pessoas jantavam na mesma mesa, mas uma filha estava com o namorado em outro restaurante, num outro andar. Foi por isso que eu passei duas situações bem traumáticas, né? A primeira de tomar a decisão, eu e meu marido, de vamos procurar a Natália e o Elcio, né, nessa confusão toda. Né? Essa decisão foi muito difícil para a gente tomar. Pegamos o bote sem os dois, né? Na hora que o bote partiu, que veio o desespero, né, de sensação de abandono. Enquanto os pais e os outros familiares desciam nos botes, Natália e o namorado se perdiam pelos corredores do navio. A gente andava pela parede, eles estavam andando pela grade do lado de fora. Então eu imaginei que aquilo deveria ser melhor. Se eles estavam fazendo aquilo, então eu comecei a pedir ajuda para eles para ir para lá. Até que algum garçom me puxou e eu consegui ir. Aí eu me separei do Elcio, porque ele não conseguiu ir. Comecei a andar sozinha, ia andando e quando passava a janela, eu gritava pelo Elcio. No início ele respondia, depois ele parou de responder. Os dois só se reencontraram no bote. Só sentando lá que eu respirei. Aí o Elcio foi a última pessoa a entrar no bote. Mal ou bem, a maioria dos passageiros deixou o navio em barcos salva-vidas. Na Ilha do Giglio, foram recebidos por uma população generosa que fez de tudo para diminuir o trauma e o frio daquelas últimas horas. Nós hoje chegamos descalços e eu estava só com o vestido e uma jaqueta que me deram na fila do bote e muito frio. Agora você só sente o frio quando você chega na terra, né? Na hora de ir embora de vez, à luz do dia, o que era ver esse gigante tombado? Nada diante do alívio de ter saído dali vivos. Todos os passageiros tiveram que voltar ao continente, passando por aqui, pelo Porto Santo Stefano. Os brasileiros se dividiram. Uns voltaram para casa por Milão, outros para Roma. Quase todos sem documento. Perderam tudo e precisaram da ajuda dos consulados brasileiros. Os 46 brasileiros escaparam com um enorme susto, mas a imprudência de um capitão deixou mortos e desaparecidos. Quase todos abandonaram o navio apenas com a roupa do corpo. Na hora do desespero, o que se tenta salvar? Randos registrou essas imagens na hora em que se preparavam para deixar o navio. Pega meus brinquedos ali. Eu comprei na mesma noite, no dia lá que aconteceu. Ele tinha deixado lá no quarto, na cabine. Aí ele salvou, né? Eu consegui salvar. Um enorme navio reduzido a nada. Um pequeno brinquedo na mão de uma criança. E na imagem feita por um satélite, uma impressão estranha,
como se tudo tivesse sido um imenso pesadelo.